E aí, gente, tudo bem? Então, na semana passada, a gente viu um pouquinho sobre os movimentos de resistência ao domínio oligárquico no Brasil República, né, no início do nosso período republicano, quando era tudo ainda dominado pelo café com leite, pelo o coronelismo. E hoje a gente vai ver um segundo estilo de resistência que, ao contrário dos movimentos messiânicos que a gente viu da outra vez, que estavam voltados para o interior do Brasil, esses vão ser movimentos urbanos. As duas revoltas que a gente vai ver na aula de hoje aconteceram no Rio de Janeiro, que naquela época era ainda a capital da República Brasileira. Então, a população brasileira, mostrando seu descontentamento com o andamento da República, ainda no início do século XX, dentro da própria capital federal. Então, quais vão ser essas duas revoltas? A primeira é a revolta da vacina, que aconteceu em 1904, enquanto a segunda vai ser a revolta da chibata, que aconteceu em 1910. Vamos começar, então, detalhando a revolta da vacina. O que aconteceu de tão especial no Rio de Janeiro que esse episódio entrou para a nossa história? Basicamente porrada, pancadaria, destruição, essas coisas que eu tô cansada de saber que vocês adoram estudar. Mas o que motivou a revolta da vacina? Apesar do nome, a questão da vacinação da população foi apenas o estopim, né? A gota d'água para desencadear uma revolta que já estava se construindo, que já estava se engatilhando há bastante tempo. O que aconteceu? No início do século XX, o Brasil estava querendo se modernizar. Estava querendo mostrar para o resto do mundo que era um país moderno. Nossa, de onde que saiu esse sotaque? Não faço a menor ideia. Enfim. Brasil, início do século XX, estava querendo mostrar que, ao se tornar uma república, o Brasil deixou para trás o atraso do império e estava se tornando um país civilizado. Já não havia mais escravidão, estava tendo os primeiros passos ali de uma industrialização, nada muito significativo, mas ainda assim uma diferenciação com relação ao atraso do período imperial. Qual que era um problema para a construção dessa imagem? A própria capital federal. O Rio de Janeiro era uma cidade muito, muito antiga e que não tinha sido nada planejada. As casas apareciam, as ruas iam se construindo naquelas quebradas, e no final das contas, essa falta de controle desencadeou também na cidade uma série de problemas de saúde. Gente, o Rio de Janeiro, no início do século XX, eca. Tudo que tenho a dizer. Dengue era tipo o básico. Tinha problema de malária, febre amarela, varíola, peste bubônica. Sério, sabe a peste negra da Europa? Então, a peste bubônica ainda existia no Rio de Janeiro no início do século XX. Alguém aí vai querer fazer turismo e correr o risco de pegar peste bubônica? Sério? Um país moderno teria esse tipo de problema de saúde? E o que o Rio de Janeiro começou, então, foi a estruturar uma nova cidade para ser o rosto do Brasil para o mundo. Como é que eles fizeram isso? Reformas urbanas. E por reforma, entenda, bota abaixo. Desde o início da década de 1900, várias cidades no mundo estavam passando por uma reforma nas suas estruturas para melhorar as condições de saúde e de vida da população. Rio de Janeiro não se deixou para trás e fez o mesmo. Um dos grandes princípios para essas reformas era o alargamento das vias, para melhorar a circulação de ar e facilitar o tratamento de doenças. Qual que é o problema quando você quer alargar ruas, quando essas ruas foram sendo construídas
com base no surgimento de casas, de moradias. Tem gente morando lá? Solução do Rio de Janeiro, tudo bem, a gente despeja a galera, chuta para fora da casa onde ela está vivendo e boa sorte. Você agora tem que mudar. Ocorreu, nessa época, uma destruição maciça de moradias populares, principalmente de cortiços, que são aquelas casas coletivas em que cada família, ou mais de uma família, vive em cada cômodo. Então, as condições de higiene são realmente péssimas em cortiços. Tá todo mundo ali amontoado, isolamento social impossível. Uma pessoa adoeceu, relaxa, vai adoecer todo mundo. Então, todos esses problemas de saúde eram agravados pela alta densidade populacional do Rio de Janeiro. Solução dos governantes: reduz a densidade populacional, reduz a oferta de moradia. Lembrando da nossa velha amiga lei da oferta e procura. Muita gente quer morar no centro da cidade. Existem poucas moradias. O que acontece com o preço dessas moradias que existem? Sobe loucamente. Então, o custo de vida para a população no Rio de Janeiro aumentou significativamente por conta dessas reformas urbanas, forçando muita gente a se deslocar para regiões com ainda menos infraestrutura do que tinha antes. Foi nesse período, inclusive, que o problema da favelização, então, do surgimento de favelas nos morros do Rio de Janeiro, se agravou ainda mais. Então, já existia, algumas favelas, mas elas se tornaram ainda mais comuns com essa derrubada das moradias populares do centro da cidade. Com o objetivo de combater a peste bubônica, o governo federal oferecia para a população uma recompensa pela entrega de ratos mortos. Afinal, é a pulga do rato que transmitia a doença. Então, se você chegasse com um rato morto, você recebia uma recompensa por isso. Já sabe o que começou a acontecer no Brasil, né? A galera estava criando rato como forma de renda. Então, cria o rato, mata o rato, leva para o governo e o governo te paga por isso. Olha que fantástico. O governo não estava muito feliz com a população por conta dessa. Outras medidas que aí estavam bastante ligadas à prevenção da febre amarela e da malária era a revista nas casas para garantir que não estava tendo criadouro de mosquito. Algo bastante parecido com o que é feito hoje em dia, no caso do mosquito da dengue, né? Que tem a galera que, em períodos normais, bate lá na sua casa e fala: a gente pode dar uma olhada, ver como é que tá, se tem alguma situação de criadouro, se não tem, se tiver, eles te orientam em como acabar com isso. Qual que é a diferença do que acontece hoje em dia com a dengue e do que aconteceu naquela época com os outros mosquitos? A forma como essa vistoria era aplicada. Hoje as pessoas são conscientizadas e você sabe o porquê raios aquela pessoa está entrando na sua casa, ela pede a sua autorização. Se você não autorizar, ela inclusive tem que esperar uma ação judicial para poder entrar na sua casa e tal. Então é tudo mais complexo, mais organizado. No início do século XX, não. Eles entravam na sua casa, você querendo ou não. E essa autoridade sanitária, liderada pelo sanitarista Oswaldo Cruz, tinha a autoridade de decretar a derrubada de qualquer casa. Você vai querer deixar entrar na sua casa alguém que pode decidir condenar a sua moradia? Pois é. No caso da vacinação contra a febre amarela, já existia uma certa violência na aplicação da vacinação. As pessoas não sabiam muito bem o que estava acontecendo com elas. Era só feito. Por quê? Porque mandaram. Cala a boca e não enche o saco. Então, a população já estava extremamente insatisfeita com a situação do Rio de Janeiro, daquele período do início do século XX, quando, no final de outubro, início de novembro de 1904, começou a discutir-se a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Cara, a vacina da varíola
começou... Nossa, tinha muito boato bizarríssimo a respeito da vacina da varíola. Inclusive que você poderia ficar com cara de vaca depois de tomar a vacina. Porque o líquido, né, tinha origem nas pústulas das vacas. Isso é um treco muito bizarro da ciência aí. Eu só acredito neles. Mas, enfim, como tinha vacas metidas no processo de produção, as pessoas começaram a falar que, você vai tomar a vacina, vai ficar com cara de vaca. Já tinha gente que tinha reação à vacina de febre amarela, que é uma reação bastante desagradável. E, a partir de 1904, seria obrigatório para todo cidadão brasileiro a comprovação da vacina de varíola, da vacinação contra a varíola. Isso é bom? É fantástico. A forma como foi feita foi boa? De jeito nenhum. Porque foi tudo imposto à população sem maiores explicações. O povo já estava extremamente insatisfeito com a situação de vida. De repente me aparece uma lei que fala que o cara podia derrubar a porta da minha casa, tirar a roupa da minha mulher e obrigar ela a tomar vacina, onde já se viu uma coisa dessas. Minha esposa e minhas filhas vão ficar se expondo a homens desconhecidos para aplicar vacinas? Inaceitável. Então, essa imposição, o uso da força, mais uma vez, foi o que desencadeou a catástrofe da revolta da vacina. Entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, o Rio de Janeiro virou o caos na Terra. Quebravam o bonde, destruíam placas nas vias públicas, atacavam policiais, porrada de um lado do outro. Teve uma tentativa de golpe militar no meio da bagunça toda. Sério. Não deu certo, mas teve gente ali que tentou até dar golpe militar. Resultado final. Não teve mais a obrigatoriedade da vacina. A vacina de varíola só foi se tornar obrigatória novamente lá pra frente. Mas um surto em 1906 deu aquele estímulo básico para as pessoas se vacinarem por conta própria. Mas, enfim, foi revogada a obrigatoriedade da vacina. Mas nessa pouco menos de uma semana de rebelião no Rio de Janeiro, 30 pessoas morreram, cerca de 110 ficaram feridas a ponto de receber atendimento hospitalar, e o que a população recebeu do governo foi mais repressão. Com 945 pessoas detidas, boa parte enviada para a prisão da Ilha das Cobras, né, que era uma prisão militar, e cerca de 460 pessoas foram deportadas para fazer trabalhos forçados nos seringais e na construção de uma ferrovia no Acre. Então, qual foi a causa final da revolta da vacina? Foi o decreto da obrigatoriedade da lei de vacinação. Foi a lei que tornou obrigatória a vacinação. Acho que fez mais sentido a frase assim, né? Mas foi essa a única causa? Não. A revolta da vacina é uma revolta social incentivada pelas péssimas condições de vida da população em geral no início da República dentro da capital federal. Tá bem claro isso? Então, entendendo bem a revolta da vacina, tá na hora da gente começar a segunda revolta da semana, que é a revolta da Chibata. Também acontecida em dezembro, mas no ano de 1910. A motivação da revolta da Chibata foi, como o nome sugere, a prática de castigos físicos na Marinha brasileira. Chibata é tipo um chicote, assim, que era usado para punir as pessoas que fossem consideradas criminosas, não chegava nem a ser criminoso, mas indisciplinados. Isso. Então, a falta de disciplina na Marinha poderia ser punida de forma corporal. Situações mais brandas eram punidas com prisão em solitária, a pão e água, por um período que chegava a ser geralmente de 5 dias. E casos considerados mais graves eram punidos com as chibatadas. Cara, alguém gosta de tomar porrada?
Pois é, né? É bem desagradável você ser punido fisicamente por indisciplina. E o Brasil era a única marinha que mantinha esse tipo de tratamento aos seus marujos. E boa parte desses marujos, desses marinheiros de baixo nível, eram negros ou mestiços. Então, era a população de pele mais escura. Eles eram considerados, de forma geral, pela Marinha Brasileira como inferiores. E por isso poderiam sofrer esses castigos corporais. Então havia uma desigualdade social gigantesca dentro da Marinha. Que os oficiais, né, as pessoas de alto escalão, eram homens brancos e bastante respeitados na sociedade, enquanto os alistados, os marinheiros, os marujos, aqueles que realmente mantinham o dia a dia do navio, eram homens de origem mais pobre e eram extremamente desrespeitados, tanto pela corporação quanto por outros setores da sociedade brasileira. Então, esse descontentamento já existia há alguns anos, e o estopim, então, o ponto de partida, a gota d'água para essa revolta, foi quando o marujo Marcelino Rodrigues Menezes foi condenado a receber 250 chibatadas. Sério, 250. É muita gente. É muita coisa. E essas 250 chibatadas tem discussão ainda na historiografia se ela chegou a ser aplicadas as 250, ou se ele recebeu só uma parte, ou se ele foi condenado e não chegou a ser punido. Então tem muita discussão. A maior parte das pessoas acredita que ele chegou a receber pelo menos parte da punição, das 250 chibatadas. E vendo essa punição extremamente violenta, os marujos das embarcações mais poderosas do porto do Rio de Janeiro se amotinaram. Você sabe o que é um motim? Motim é uma revolta militar, quando os subalternos, então, quando as pessoas de baixo nível, derrubam o comando das pessoas que estão hierarquicamente acima delas. Então, a revolta da Chibata foi um motim que começou no dia 22 de novembro de 1910 e só se encerrou por volta do dia 26 de novembro. O que esses marinheiros queriam? Justiça. Simples assim. A principal exigência deles era o fim das punições corporais aos marinheiros. Porque a Marinha Brasileira era a única que ainda fazia isso, gente. Era absurdo. E principalmente porque muitos desses homens, os mais velhos, eles eram escravos libertos pela Lei Áurea ou descendentes de escravos. Era uma humilhação ainda maior, porque para a população negra brasileira, a questão das chibatadas sempre esteve muito ligada à escravidão. Então, é uma violência dupla. Não tem formas melhores de dizer. Essas embarcações, sendo as principais, o encouraçado Minas Gerais, São Paulo, Bahia e o Deodoro, se revoltaram. Eles chegaram a negociar autorização para que alguns comandantes saíssem das embarcações, mas nem todos aceitaram desembarcar sem resistência. E por conta da resistência houveram algumas mortes, alguns marinheiros leais, alguns tripulantes leais à marinha acabaram morrendo na disputa pelo controle das embarcações. Mas de forma geral não teve grande derramamento de sangue durante essa revolta. A maior parte dos disparos foi realizada contra alvos militares para mostrar para o governo brasileiro que eles estavam falando sério. Eles tinham posse dos principais navios de guerra da Marinha Brasileira e estavam dispostos a usá-los. E sabiam como usá-los. Algo que foi destacado logo naquele período foi justamente a disciplina que eles demonstraram, conseguindo manter o funcionamento
né, perfeito das embarcações. Nossa, esse monte de gente inferior está conseguindo operar de forma magnífica equipamentos de guerra extremamente delicados. Talvez eles não sejam tão inferiores assim. Quem sabe assim a gente não pode começar a respeitar a galera um pouquinho mais. Essa foi mais ou menos a linha de raciocínio das autoridades civis do período. O presidente da época era um militar, o general Hermes da Fonseca, e sendo um militar, ele não estava assim muito disposto a negociar com os amotinados. Mas mesmo sendo presidente, ele ainda dependia, né, da boa vontade do Congresso. E o Congresso brasileiro estava negociando. E através dessas negociações entre os amotinados e o Congresso brasileiro, foi definido que, primeiro, estavam acabados os castigos físicos na Marinha Brasileira. A partir daquele momento, estava proibida a prática de punição corporal na Marinha. Segundo, todos os marinheiros amotinados, então todos os revoltados, receberiam anistia. Anistia significa perdão pelos crimes cometidos. Então, como foi considerado uma causa justa para a revolta, eles não seriam punidos pelo governo brasileiro. Com essas condições acertadas, os marinheiros encerraram o motim, devolveram o controle das embarcações, sendo o líder da revolta João Cândido, um marinheiro que recebeu o apelido de o Almirante Negro, justamente por ter liderado essa esquadra de navios bastante poderosos da Marinha Brasileira na luta por melhores condições de vida. No final das contas, essa situação toda foi mais ou menos vitória para os amotinados. Por quê? De fato, acabaram totalmente com as punições corporais. Probleminha. Lembra aquela anistia? Foi bem ignorada. Oficialmente, esses marinheiros não foram punidos pela revolta da Chibata. Mas, com o passar do tempo, boa parte deles foi demitida da corporação com justificativa de indisciplinaridade ou incapacidade para exercer o cargo. E vários outros foram presos por crimes pequenos, recebendo punições completamente desproporcionais. Então, no final das contas, houve anistia? Houve. A anistia foi respeitada? Não. Ela foi contornada. Então, você vai ser punido pela participação na revolta da Chibata? Não. Mas vai ser punido por qualquer espirro que você der fora de hora. O que essas duas revoltas que a gente viu na aula de hoje nos mostram sobre o período da República Brasileira no seu início? Que a presidência da República Brasileira continuava totalmente desconectada das necessidades da sua população. Ao contrário do que você espera de uma república democrática, a representatividade era mínima. E a compreensão das necessidades do povo não estava nem perto de aparecer. O objetivo principal desses governantes era manter o seu poder econômico sem entender o que era necessário para a população brasileira viver em melhores condições. Então a gente fica por aqui hoje. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar pelo Classroom ou aproveitar o horário de plantão. E até mais!